Você respira fundo, baixa o tom de voz, fala com calma, explica tudo com carinho e mesmo assim a criança não obedece. Ela insiste, testa, repete o comportamento e aí vem aquela pergunta silenciosa que muitos pais não dizem em voz alta. Mas eu falei com amor, por que não funciona? Será que eu tô sendo fraca demais? Será que a educação consciente não funciona? Ou será que tem algo aqui que eu ainda não entendi? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aqui a gente fala sobre educar crianças conscientes, começando pelo adulto. No primeiro vídeo, a gente falou sobre uma dúvida muito comum, né, que é o medo, o receio entre estar sendo rígida demais ou permissiva demais. No segundo, a gente entrou fundo na birra e entendeu que comportamento é comunicação. Hoje a gente dá mais um passo nessa jornada. Entender por quê, mesmo com amor, calma e intenção certa, o limite nem sempre é aceito. E existe uma frustração bem específica que só quem tenta educar com consciência vive. Não é a frustração de quem grita, é a frustração de quem tenta fazer diferente e ainda assim não vê resultado. O adulto pensa, eu não gritei, eu falei com calma, eu expliquei, eu acolhi. Então por que a criança continua me testando? Essa dúvida machuca porque toca num lugar muito sensível. O medo de estar falhando, mesmo tentando acertar. Agora presta atenção nisso, porque isso muda tudo. Muda o jeito que a gente olha para a birra. Isso muda o jeito de olhar para tudo isso. Obediência imediata não é sinal de consciência. Limite aceito na primeira vez não é sinal de maturidade emocional. Criança aprende por repetição, por experiência, por segurança, não por convencimento. O cérebro da criança, principalmente ali na primeira infância, entre os 2 e 5 anos, ainda está em formação. A parte responsável por controlar impulsos, avaliar as consequências e sustentar escolhas não está pronta. Então, quando você fala com calma, com amor, isso é essencial, mas não é mágico. O limite não entra quando foi bonito, ele entra quando é previsível, principalmente nas idades iniciais. Ali nos primeiros anos de vida, as crianças elas precisam testar para entender. Na cabecinha delas é mais ou menos assim que funciona. É como se elas perguntassem, isso é mesmo um limite? Ele continua existindo amanhã? Mesmo quando eu choro? Mesmo quando eu insisto? Aí os pais sofrem. O teste, ele não é desafio, é aprendizado. Em crianças pequenas, especialmente entre os 2, 6, 7 anos, testar limite não é desobediência. Quando ela repete o comportamento, ela não está te desrespeitando. Ela está tentando entender o mundo. Testar limites é perguntar com o corpo o que ainda não sabe perguntar em palavras. E quando o adulto muda o limite a cada reação, a criança ela entende algo perigoso, que o mundo é imprevisível. O erro mais comum não é gritar, é explicar demais, achando que se explicar demais, a criança vai entender. O adulto explicar 1, 2, 3, achando que se a criança entender, ela vai obedecer. Mas entendimento cognitivo não garante autorregulação emocional, principalmente em crianças pequenas antes do cérebro estar amadurecendo. Às vezes, quanto mais você explica, mais a criança se confunde. Porque aí o limite vira conversa infinita e não referência segura. Nesta fase, menos explicação e mais constância é a melhor coisa que a gente faz. Então, o que é que faz o limite funcionar? O limite funciona quando 3 coisas caminham juntas: clareza, constância, presença. Clareza, a criança sabe exatamente o que pode e o que não pode. Constância, o limite não muda conforme o humor do adulto. E na presença, o adulto sustenta o limite sem se afastar emocionalmente. Você pode ser amorosa e firme ao mesmo tempo. Isso não é contradição, é maturidade. Esse tipo de repetição é muito comum em crianças ali entre os 2 a 5 anos. Você diz não, a criança insiste, chora, você respira e repete. Eu sei que você quer, mesmo assim, agora não pode. Sem discurso, sem negociação, sem raiva. No começo a criança testa mais, porque ela está aprendendo. Mas depois, quando ela percebe que o limite é estável, aí ela relaxa. Não porque ela gostou, mas porque ela se sentiu segura. E aqui é importante entender uma coisa. A criança não entende o limite como um adulto. Primeiro ela sente,
Só depois, com o tempo, ela entende. É como um corrimão de escada. Descobre o que é um corrimão não é porque alguém foi lá e explicou a ela para que serve. Ela descobre porque ela segura nele e vê que ele não cai. Então ela confia. Quando o limite não muda, o corpo relaxa. E é esse relaxamento que abre caminho para o entendimento vir depois. Ela aprende que o adulto é previsível. O mundo tem contorno. Emoções são permitidas e comportamento tem direção. Isso constrói segurança interna. E criança segura não precisa testar tanto. Quando uma criança não aceita limite, não significa que você está errando. Significa que ela ainda está aprendendo. Educar com consciência não é convencer a criança, é sustentar com amor e firmeza. É sustentar com amor e firmeza aquilo que ainda não cabe dentro dela. O limite não machuca quando vem com presença. Ele organiza, ele protege, ele ensina. Se essa conversa fez sentido para você, os vídeos anteriores do canal te ajudam a completar este caminho. No primeiro, a gente fala sobre rigidez e permissividade. No segundo, falamos sobre birra e regulação emocional. Eles se conectam com tudo isso que falamos aqui. Esse espaço é para quem educa e também está reaprendendo. E me conta nos comentários, em que situações você sente que o limite não funciona? Mesmo quando tenta fazer tudo com amor.